Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 4, terminando aqui, encerrando esse poema, esse fragmento desse poema, nessa palestra apresentada aqui a nós no capítulo 4. Nós paramos no verso 7, falamos até o verso 6. E eu gostaria de fazer a leitura desse trecho, que vai do verso 1 ao verso 9, e dar continuidade a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Eu gostaria de, antes de dar continuidade ao verso 7 de Provérbios, capítulo 4, dar uma visão geral de tudo que nós falamos até aqui, tocando em alguns pontos principais. Então nós vimos que na continuação desses versos, nós temos aqui a palestra do avô, que inicia-se mais acuradamente no verso 3, mas ela está propriamente dita ali no verso 5. Essa é a instrução que foi dada a Salomão pelo seu pai, Davi. E aí nós vimos que o próprio pai ser destinatário, o próprio Salomão ser destinatário dessa mensagem. E ele transmite aquilo que lhe foi ensinado à geração seguinte, o que ouviu do seu pai, demonstrando aí o princípio que nós já vimos no Salmo 78, verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E aí nós estamos vendo isso aqui se manifestar, aquilo que Salomão recebe de Davi, ele transmite ao seu filho. Nesse contexto também, no desenrolar dessa exposição, nós vimos que a autoridade paterna se confunde com a autoridade de Deus. E aí nós falamos que aquilo que nós temos que ensinar aos nossos filhos não provém do nosso entendimento ou da nossa sabedoria, mas da sabedoria divina. E mais uma vez nós estamos vendo aí como fundamento, o quinto mandamento, expresso claramente nesse processo de instrução entre pai e filho. E aí vamos dizer assim, essa mescla da autoridade paterna representando a autoridade de Deus é o que nós estamos vendo aqui. E vemos isso também em Romanos, quando ele diz, no capítulo 13, versos 1 e 2, quando o homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e autoridades que existem foram por Deus instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Então, o pai aqui representa o próprio Deus na vida dos seus filhos. É a imagem de Deus na família. E como imagem de Deus, ele precisa ensinar os mandamentos do Senhor, e os filhos precisam obedecer esses mandamentos. O que fundamenta, o princípio que fundamenta o livro de Provérbios é esse. O princípio da autoridade bíblica: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor
teu Deus te dá. E aí, nessa perspectiva, nós vimos que o pai, o homem, é o cabeça da família, e como cabeça da família, é ele quem deve conduzir o ensino no ambiente familiar. Vimos também que a educação é transmitida em um encontro pessoal entre pai e filho, e é essa noção que nós temos dos versos 1 e 2. Ouvir, filhos, a instrução do pai, estar atento para conhecer o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. E esse verso demonstra esse encontro, ou seja, essa característica, esse ambiente de ensino catequético dentro de casa, fundamentado no 5º mandamento. E a gente vê esse aspecto também em Deuteronômio de capítulo 6, verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa. Essa palavra assentado é uma tradução idiomática, que literalmente seria habitando com. Então a ideia do envolvimento familiar, do contato familiar, o envolvimento com a família, com os filhos. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E nós vimos também que a partir disso, que esse ensino produziria no filho a natureza espiritual do pai. Por isso que as palavras filhos e um filho, traduzido aqui como filho, do verso 1 e do verso 3, vão denotar. E essa é a ideia aqui em todo esse verso. O filho, a partir do ensinamento que ele iria receber, ele iria reproduzir a natureza espiritual do pai. E aí nós falamos e vimos que nesses versos nós temos um quadro de um lar israelita piedoso, no qual o pai foi um filho inexperiente que dependeu do tenro cuidado do seu pai e do carinho da sua mãe, e que isso aqui vai constituir, e é isso que constitui a transição para a palestra do avô, no verso 3, e mais precisamente no verso 4 e 5, onde nós temos ali a ordem direta: retenha, adquire aquele jovem. Aquilo que ele aprendeu do pai, agora ele passa para seu filho. E nós paramos aí no meio da palestra do avô. E essa palestra, o desenrolar dela, pelo uso das palavras, pelo significado das palavras, representa a mulher sabedoria, e nós vamos ver isso no capítulo 8, se eu não me engano, a personificação da sabedoria como uma mulher. A mulher sabedoria como uma noiva a ser adquirida e amada nas admoestações, como nós inicialmente vimos: ama e ela te protegerá, não desampares a sabedoria e ela te guardará. E essa palavra desamparar aí estava até relacionada com o abandono de uma mulher, ou seja, abandonar a sua esposa, a sua mulher. Então a linguagem aí é uma linguagem nupcial. E nós vimos também que há nesse contexto de linguagem nupcial uma ideia de compra. E nós até suscitamos, quando falamos sobre isso, que isso também estaria dentro dessa linguagem nupcial. Porque naquele tempo, as pessoas, quando se casavam, despojavam uma mulher, eles davam dote, eles pagavam eles davam dote ao pai da noiva. E aí nós vimos o desenrolar dessa exposição, que nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Ou seja, quando ele diz assim: não te esqueças, no verso 5, das palavras da minha boca. E a ideia é essa, de desprezar, de não considerar os mandamentos do Senhor. Não é um lapso de memória, mas é um desprezo. E aqui no verso 6, nós temos mais precisamente introduzida essa linguagem nupcial pelo uso de alguns verbetes, como nós falamos anteriormente: amor, ama,
E aí é o amor de um homem para com a mulher, mostrando a intimidade que existem entre eles. E aí nós percebemos que o texto de Provérbios apresenta a sabedoria como uma noiva que recompensa o seu amante. Ama e ela te protegerá. Verso 8, estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. E aí nós vimos nesse contexto que amar é uma ordem e não um sentimento apenas, pois essa é a linguagem da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ama e ela te protegerá. E é interessante porque fizemos essa ligação, chamando a atenção que na Escritura o amor é ordenado, como aqui também. E a linguagem legal da Escritura não remove, nós vimos isso, a ordem nas esferas da emoção. E isso leva a uma conclusão. E que conclusão? Quando nós dizemos que não controlamos nossas emoções, na realidade nós estamos dizendo que somos escravos do pecado. Amar é depositar as afeições sinceras no Senhor da aliança e expressar essa afeição pelo serviço leal ao Senhor. E vimos também as promessas aqui atreladas à escolha de amar ao Senhor, a sua sabedoria, que seria guardar e proteger. Não desampares a sabedoria. Promessas, ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Estima e ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. Promessas atreladas à escolha, à ordem de amar ao Senhor, de amar a sua palavra. E é a partir daí que nós vamos dar continuidade. Verso 7. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Nós vamos perceber que esse verso está dizendo: o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Que a causa primeira da sabedoria, o seu princípio inicial, ou seja, a coisa principal é adquiri-la. E a ideia aqui é que a sabedoria é algo supremo, está acima de qualquer outra coisa. E por isso ela deve ser comprada, ela deve ser adquirida em troca de tudo o que você possui. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria, sim, com tudo o que possui. Adquire o entendimento. É interessante nós vermos o sentido dessa palavra princípio, e o sentido mais exato do termo seria começo, princípio, primeiro, como a conotação de um princípio inicial. Certo comentarista, ele vai afirmar que o que está expresso aqui de forma objetiva é, numa paráfrase: não é preciso grande inteligência ou oportunidade, mas sim uma decisão. Você a quer? Então vá pegá-la. É isso que o texto estaria dizendo. Adquire a sabedoria. Nós vimos que essa expressão no verso 5, que o autor sagrado usa, esse vocábulo, Canaã, mostra o valor que essa sabedoria tem para o homem. É um valor eterno. A noção ali comercial está presente, de compra, como no verso 5. E essa noção assume o primeiro plano de significado no verso, acrescentando paralelamente a isso, quando ele diz: com tudo o que possui, ou seja, em troca de todas as suas aquisições. Tudo que aquele jovem entesourou em seu coração como sendo mais precioso que a sabedoria, em que ele investiu seu tempo, energia, recursos,
deve ser entregue para adquiri-la. Abram aí Provérbios capítulo 3, verso 18, verso 13 a 18. Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque é melhor o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Ou seja, o que existia de mais importante na vida daquele jovem, ele deveria colocar de lado, e a ideia é colocar de lado, mas a linguagem é fazer como se essas coisas tivessem valor, e ele trocasse essas coisas pela sabedoria divina, ou seja, pelo Evangelho da graça de Deus. Eu me lembro do apóstolo Paulo, acho que em Filipenses, se eu não estiver enganado, quando ele diz da sua situação antes de Cristo. E a situação do apóstolo Paulo antes de Cristo era uma situação de exaltação entre os homens. Fariseu, de uma das 12 tribos de Israel, um homem proeminente, reconhecido na sua sociedade, provavelmente seria um novo Gamaliel, ou um homem que estaria acima de Gamaliel, se continuasse naquela carreira e naquela condição. Mas ele diz que considerou tudo aquilo como lixo por causa do Evangelho. É isso que nós estamos vendo aqui, o pai dizendo para o filho, ou seja, a Escritura falando para nós. E pode ser que não sejamos capazes de dizer que existe em nossa vida coisa mais preciosa do que a palavra. Mas quando damos prioridade no nosso coração a outras coisas que não a sabedoria divina, que não o Evangelho, é isso que nós estamos dizendo. Eu me lembro quando fui seminarista e trabalhei numa igreja e trabalhava com jovens e adolescentes. Chegava domingo, eu olhava para perto do vestibular, acho que era vestibular ainda naquela época, eu não via um jovem na igreja, só aqueles que não estavam fazendo vestibular. Aí eu perguntava, até descobrir, que era um comportamento normal, onde é que estão os jovens dessa igreja? Perguntava isso para os pais, porque o Enem o vestibular está chegando, eles estão fazendo cursinho. Hoje tem uma aula muito importante. O que mais tem valor na vida dessas pessoas? O Evangelho ou uma carreira? Às vezes nós não dizemos isso, mas com as nossas ações nós falamos, provamos isso. Estamos dizendo que o Evangelho é precioso para nós, mas estamos trocando ele pelas riquezas desse mundo. Aquele jovem foi chamado a trocar essas coisas pela sabedoria divina. E dentro de uma linguagem nupcial, nós poderíamos dizer que o dote desse tipo de Cristo exige nada menos do que o nosso coração. O verso 8, ele diz assim: estima e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará. E nesse verso, como no verso 6, nós estamos vendo as motivações que representam a sabedoria como uma benfeitora, que são condicionadas, elas estão condicionadas às admoestações, que representam, talvez, nessa linguagem, uma noiva. Estima é a ordem e a motivação para obedecer essa ordem, e ela te exaltará.
Abraça, se abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. É interessante nós olharmos essa palavra, estimar, que no original é salal, que significa elevar, erguer, exaltar. A origem dessa palavra significa isso. E o sentido dela seria levar a uma condição mais elevada. Ou seja, o texto estaria dizendo, se o filho der grande valor à sabedoria divina, se regozijar com ela e colocá-la no lugar mais alto do seu coração, e mais importante, essa sabedoria vai colocá-lo numa posição exaltada, numa posição elevada. Estima e ela te exaltará. É interessante porque essa palavra ela tem uma certa ambiguidade, essa palavra ensinar aqui no original. O que nós estamos vendo aqui é o princípio da justa retribuição. Se eu elevar ou considerar a palavra de Deus mais elevada na minha vida, a sabedoria de Deus mais elevada na minha vida, essa sabedoria ela vai me exaltar. E é o que vemos nos textos de Provérbios, como capítulo 3, verso 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra são as recompensas ou as consequências se viver uma vida debaixo da sabedoria divina. Provérbios capítulo 3, verso 18, é árvore de vida para os que a alcançam, infelizes são todos os que a retêm. Provérbios capítulo 8, verso 18, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Provérbios 21, o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Provérbios 22, verso 4, o galardão da humildade, o temor do Senhor, são riquezas, honra e vida. Esses são os caminhos, ou seja, as consequências de se viver uma vida debaixo da sabedoria divina. Mas, se nós olharmos de uma forma mais apropriada, a expressão que nós temos aqui, que é derivada de salal, que é elevar, colocar numa posição superior, estimar aqui é uma palavra derivada dessa, que pode ser traduzida, que é traduzida por estimar, que quer dizer também, aqui, prezá-la ou acariciá-la e afagá-la. E aí, mais uma vez, a linguagem, essa linguagem nupcial, essa linguagem do relacionamento conjugal, porque o seu paralelo vai dizer, abraça. E a ideia aqui o significado é ter apreço, é ter grande valor, é levar algo a um determinado status. Por isso que a colocação dessa palavra aqui, que não é salal, mas saslerá, uma palavra que vem de salal, tem esse duplo sentido, algo que é elevado, tem um grande valor, mas a ideia também de uma carícia, de um afago. Em suma, seria alcançar uma posição social elevada na sociedade, estima e ela te exaltará, essa seria a ideia. Elevar uma pessoa em seu status e autoridade com todos os seus benefícios. Ou seja, o seu amante, o amante da sabedoria, o esposo da sabedoria, se tornará um líder, uma pessoa influente. Como nós vemos lá em Provérbios capítulo 8, versos 15 a 21, que diz assim: por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, e os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram
me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o fruto, meu fruto, do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bem os que me amam e lhe encher os tesouros. Essa é a consequência de se abraçar a sabedoria divina, de se viver por meio dela. É por isso que o seu paralelo, que é um paralelo sinonímico, um quiasmo, estima e ela te exaltará. Ou seja, não é um quiasmo, é um paralelo sinônimo. Estima, abraçar, exaltar, honra. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. E aqui mais uma vez essa expressão abraçar é uma expressão de afeto demonstrada pela posição das mãos. É a ideia de alguém abraçar para demonstrar afeição e amor. E poderia designar um abraço entre amantes, indicando um relacionamento puro. Ou seja, com essa linguagem, nós presumimos que a sabedoria está sendo personificada como uma esposa. E nesse paralelismo sinonímico é isso que nós vemos, pois os versos têm o mesmo sentido, e um com o mesmo sentido do outro, dando mais força ao que se quer dizer. Se o jovem abraçasse a sabedoria, se ele tivesse intimidade com ela, como um homem tem com sua esposa, ao ponto de tê-lo como esposa, uma única carne, esse relacionamento levaria a ser honrado, a ser estimado, elevado entre os homens, a ser considerado de peso, porque esse é o significado da palavra honra no original, ser pesado. E a ideia é que ele teria um bom conceito junto à sociedade. A sabedoria iria lhe conferir dignidade, grandeza, esplendor, respeito, consideração por ser distinto na sua conduta. Percebam que a ideia aqui, e é por isso que no capítulo 5 ele vai falar sobre lascívia, e já é uma preparação para isso, essa imagem do relacionamento conjugal. Tá? Porque o adultério na Bíblia está atrelado à idolatria. Né? E é isso que nós vamos ver aqui, de certa forma. Acho que o Paulo Brasil pregou sobre isso aqui na igreja. Se eu ouvi alguma pregação dele lá no Recife, ele mostrou muito claramente essa relação entre idolatria e adultério. Mesmo porque a idolatria é chamada de adultério na Escritura. O Senhor diz que o seu povo estava adulterando, indo após outros deuses, porque o final do adultério físico leva a idolatria, a adoração a ídolos. E aqui o escritor de Provérbios está preparando o caminho para usar essa linguagem agora no capítulo 5, quando ele vai tocar especificamente nesse assunto. Mas percebam que essa intimidade, esse relacionamento íntimo, como um relacionamento de um homem com uma mulher, do seu esposo com sua noiva, com sua esposa, dará como consequência dignidade e honra. É como se ele estivesse dizendo assim: se a sua intimidade com a palavra de Deus é como a intimidade de um homem com uma mulher, a consequência disso é glória, é uma coroa de glória, é honra, é exaltação. E é interessante porque às vezes, eu não sei se eu já comentei isso aqui, a intimidade do casal, que é amalgamada pelo relacionamento físico,
pelo ato sexual, representa a intimidade de Deus com o seu povo. A união mística de Deus com a igreja, ela é comparada com a intimidade sexual de um homem com uma mulher. É por isso que a imagem do casamento é tão análoga ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. Porque nesse ato os dois se tornam um. Como Cristo se torna um com a sua igreja. Ele diz que como consequência de estimá-la, de abraçá-la, de acariciá-la, de afagá-la, ou seja, de ter intimidade com a sabedoria divina. Essa sabedoria iria exaltá-la como uma recompensa da esposa amada. Se ele a abraçasse, mais uma vez a ideia de um relacionamento íntimo, como consequência desse relacionamento de intimidade, a esposa ia honrá-lo. E, consequentemente, a palavra de Deus está dizendo: dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. É interessante porque toda a palavra de Deus se volta para Cristo e aponta para Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele vai falar sobre maridos, amai vossas mulheres, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, porque ele cuida dela, alimenta, como Cristo faz. Por isso deixará o homem pai e mãe, ensinar a sua mulher e tornarão a sua casa. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. É como se ele estivesse dizendo assim: está vendo isso tudo? Mas eu não estou falando disso. Isso é só uma imagem de Cristo com a sua igreja. E nos nossos relacionamentos, nós vemos isso, Douglas Wilson falando isso, que todo homem, ele diz a respeito de Cristo no relacionamento com a sua esposa. Ele está falando alguma coisa. Ou uma verdade da palavra de Deus, uma mentira. Essa é a imagem que nós temos. Porque tudo aponta para o Evangelho da graça de Deus, para a pessoa de Cristo, para a cruz de Cristo, para a pessoa de Cristo. Aí ele diz assim, e é nessa perspectiva que nós vamos ter que olhar isso aqui. Porque quando ele fala em honras e glória desse mundo, nós vamos perceber que isso é uma projeção. Nós vamos receber isso nesse mundo porque é promessa de Deus. Não da maneira como a gente pensa, porque a nossa mente é carnal. Mas na realidade, como toda profecia no Velho Testamento, falava de um acontecimento ou de um fato aqui, mas ela era muito mais abrangente, porque ela apontava para algo muito mais glorioso no futuro. E, consequentemente, muitas vezes, se referindo ao mundo por vir. Quando ele diz assim: dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Nós estamos vendo aqui a recompensa de honra que a sabedoria divina dá, sendo expandida numa conclusão climática de uma metáfora em que o amante, ou seja, o esposo, recebe de sua esposa uma coroa gloriosa. E a ideia aqui é que ele iria receber das mãos da sabedoria um presente, uma coroa de vencedor. E é esse sentido atribuído ao dar aqui no original, que pode ser uma ação literal ou figurada das mãos. Então a ideia é que a sabedoria vai entregar a esse homem um diadema de graça, ou seja, uma coroa de graça. Mas é interessante a gente perceber o significado dessa estrutura aí, diadema de graça.
O que é um diadema de graça? Será um diadema gracioso? E aí temos, vou falar com um professor de português, uma locução adjetiva. Ou será que, nesse caso aqui, ele não está adjetivando essa coroa, mas está dizendo o que ela significa? Ou seja, é uma coroa graciosa. A palavra graça no original vem de um verbo que significa ser gracioso. E descreve uma ação sincera de alguém que tem algo a dar a alguma pessoa que tem necessidade. Esse verbo também que originou, o substantivo, descreve a ação que parte de um superior na direção de um inferior que não tem nenhum direito a tratamento clemente. Ou seja, a ideia aqui é que ele vai receber uma coroa de vencedor, que é o fruto da graça de Deus. Essa é a ideia. Ou seja, ao abraçar a sabedoria divina, essa sabedoria vai nos encher de sua glória e vitória. E o texto aqui vai nos mostrar que é uma recompensa graciosa. Por quê? Porque nós não merecemos essa coroa. Apesar de ir buscá-la, e o texto está dizendo isso todo o tempo, apesar de ir buscá-la, apesar de tê-la no nosso coração, porque isso também é fruto da graça de Deus. Nós vimos lá nos primeiros capítulos de Provérbios a prontidão do Senhor a partir do nosso primeiro passo em sua direção. Quando ele diz lá no capítulo 1, verso 23, como nós falamos, eu gostaria que os irmãos lembrassem de atentai para a minha repreensão, ou seja, obedeça a minha palavra, como ele diz aí, ouça a sabedoria e viva por meio dela, porque se você fizer isso, e a ideia é uma ideia de um passo inicial aí, eu vou derramar copiosamente, abundantemente sobre vós o meu Espírito. Ou seja, a disposição de o Senhor dar para nós muito mais do que aquilo que nós intentamos. E aqui nesse conceito de diadema de graça, de uma recompensa graciosa, de um fruto, ou seja, a coroa ser um fruto da graça de Deus, aqui nós, a meu ver, está em foco tanto a responsabilidade do homem em buscar a graça de Deus, quanto a ação soberana de Deus em oferecer a sua graça a nós. É isso que o seu paralelo vai dizer. Aqui temos um quiasmo: dará, entregará, diadema de graça, coroa de glória. E uma coroa de glória te entregará. Na repetição desses versos, nós estamos vendo a ênfase no que o autor quer representar. E coroa aqui poderia designar inicialmente três coisas: a coroa de uma rainha, a grinalda de uma noiva, ou a coroa usada pelo noivo no dia do seu casamento. E o uso figurado dessa palavra consiste em designar honra, autoridade e dignidade àquele que usa. E não tem como eu pensar somente na esfera desse mundo. Não tem como pensar só nisso. Porque as promessas da palavra de Deus que se interpõem com essas mostram que nesse mundo nós teremos aflições. E como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, se em lenho verde fazem isso, que mais em lenho seco. Mas é interessante porque nós vemos no próprio livro de Atos a palavra de Deus dizendo que o povo tinha simpatia, ou seja, honrava.
e via com dignidade os crentes. Paralelamente a isso, paralelamente ao sofrimento e às dificuldades por causa do Evangelho, nós vemos a honra e a dignidade que nos é lançada porque vivemos uma vida conforme a sabedoria divina. Mas eu creio que a Escritura está falando muito mais do que isso. Eu me lembro, eu não posso deixar de associar o que nós temos aqui em Provérbios com as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Levando em consideração os versos que falam de exaltação e honra, essa coroa era aquela que era dada ao vencedor, como o apóstolo Paulo fala em Timóteo. Comparando as palavras dar e entregar, e essa entregar aqui com o sentido de presentear. A ideia é de ser uma atitude graciosa da parte da sabedoria em receber honra e dignidade. Parece que o texto está nos dizendo que ao abraçarmos a sabedoria divina, teremos como recompensa graciosa da parte de Deus uma coroa de glória. É isso que o texto de Provérbios está dizendo. Provérbios está dizendo que se nos apropriarmos de todo o coração da sabedoria divina, vivendo por meio dela, amando-a, iremos receber uma coroa que é fruto da graça de Deus em nós. E nós não podemos pensar que essa coroa nos seja dada e tenha seu cumprimento final aqui nesse mundo. Nós não podemos esperar glórias e honras neste mundo que não nos serão dadas. Se vivermos em sabedoria, santidade e harmonia com a palavra de Deus. Não creio que o livro de Provérbios esteja se limitando pura e exclusivamente às honras e glórias que nós vamos receber nesse mundo, que nós vamos receber, a prosperidade que nós vamos receber nesse mundo, por causa da sabedoria divina que estamos aplicando aqui na prática. Teremos sim essa recompensa. Como o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, né? Nós tudo deixamos. E eles iriam receber o centro de casas, irmãos e irmãs com perseguição. E nós somos recompensados por aquilo que Deus faz na nossa vida através da sua graça. Mas ele não está falando somente desse mundo, mas principalmente olhando pelo espectro dos dias de glória que nós teremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que os textos falam da palavra de Deus. Estaremos como reis assentados ao lado do nosso Senhor, reino de sacerdotes, ou seja, reis e sacerdotes. Seremos exaltados entre os povos e entre as nações, porque estaremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A coroa que o livro de Provérbios aponta aqui, por mais que ele esteja falando
na perspectiva desse mundo. É aquele aspecto da profecia que ultrapassa o tempo. É aquela que é imarcessível, que nos aguarda nos céus. E essa coroa está sendo adornada por Cristo. E a sabedoria divina nos prepara nesse mundo para recebê-la das mãos do nosso Senhor e Salvador, como fruto da sua graça. Muitas vezes nós somos tentados na nossa vida a colocar a sabedoria divina de lado e usar a nossa sabedoria. Mas todas as vezes que fazemos isso, todas as vezes fazemos isso, nós tropeçamos. E as consequências são danosas. Por isso, a repetição. Por isso, a insistência. Por isso, a constância. Chamar a nossa atenção, despertar a nossa atenção para utilizarmos essas armas que são espirituais, ou seja, a palavra de Deus, e vivermos por meio dela. O final disso é receber uma coroa de glória. Mas se nós não nos apropriarmos dela desse mundo, o próprio texto de Provérbios nos diz, lá no capítulo 1, são palavras fortes. No verso 24, quando ele diz que o Senhor clamou, a sua sabedoria clamou, mas eles recusaram, porque o Senhor estendeu a sua mão, mas eles não atenderam, eles rejeitaram o conselho do Senhor, não quiseram a sua repreensão, ou seja, zombaram do Senhor. O Senhor vai zombar deles. Também eu me rirei na vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror com a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me amam e acharão. Às vezes é difícil você dar algumas afirmações, porque nós não somos Deus. Mas é interessante ver como o Senhor age na Escritura. O Senhor é misericordioso para com aqueles que se arrependem. E age graciosamente dessa forma para com ele. Mas ele é implacável para aqueles que são rebeldes e obstinados. E não é bom. Realmente não é bom contar com a sorte com relação às coisas de Deus. Eu vou fazer isso. O Senhor vai me abençoar. Não temos de escolher entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade, nos arrepender do nosso pecado e continuar nele. Eu penso que Deus age como nós agimos. Não é bom contar com a sorte as coisas relativas ao reino de Deus. Porque o Senhor é misericordioso com aqueles que buscam, com aqueles que se arrependem do seu pecado, aqueles que vão em sua direção. Mas o Senhor é implacável com aqueles que se rebelam. O tempo e a oportunidade é hoje. Se nós não aproveitarmos esse tempo, pode ser que não haja
uma segunda chance. E aí, meus irmãos, basta chorar e lamentar pelo tempo perdido. Não é isso que o Senhor quer na vida dos seus filhos. Ele constantemente grita na rua, como diz aqui, e nas praças levanta a sua voz. As coisas estão gritando ao nosso ouvido, estão ali do nosso lado, na cabeceira da nossa cama. E às vezes nós nos fazemos de surdos. Nós não podemos ser rebeldes ao mandamento do Senhor. Na sexta-feira nós estávamos lendo o livro de Jeremiah Burroughs, e ele fala sobre a preparação para os deveres santos. Eu fiz no decorrer da nossa leitura, eu fiz um paralelo com a disciplina. Porque a disciplina bíblica, como diz o apóstolo Paulo, a disciplina é a demonstração do Senhor, ou seja, a correção com a vara e a admoestação não é a vara que é mágica, não é a vara que é mágica, não é o bater é um instrumento, nem a palavra é mágica, é poderosa, a magia na Bíblia, a poder. Mas diante daquilo que Jeremiah Burroughs estava desenvolvendo ali, com relação à Escritura, eu fiz essa ligação com relação à disciplina dos nossos filhos, a disciplina física e catequética, porque elas estão juntas, dizendo que muitas vezes as pessoas acham que quando nós imprimimos uma disciplina bíblica nos nossos filhos, eles serão impecáveis. Eles não vão pecar. E aí nós esquecemos que os nossos filhos, como nós, temos uma natureza corrompida. E que a disciplina é um instrumento da graça de Deus para a conversão dos nossos filhos. E o que a disciplina vai imprimir na vida de uma pessoa é aquilo que a gente vê na vida de Davi. Quando ele peca e é confrontado com a palavra de Deus, ele se dobra. É isso que a disciplina do pai e da mãe vai criar na vida do filho. Um homem temente ao Senhor. Um homem que, quando desviar do caminho, como o filho lá de Provérbios capítulo 3. Lembra? Provérbios capítulo 3, a ideia ali é de que ele não seguiu a instrução do pai e precisou ser disciplinado pelo Senhor ao ponto de dizer, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando. E ao ponto até de se enfadar e querer rejeitar a repreensão. E aí o Senhor diz, não rejeite a disciplina que vem do Senhor, nem te enfades, porque o Senhor repreende a quem ama. E é isso que a disciplina vai gerar na vida de um homem. Quando o pecado for confrontado pela palavra de Deus, ele vai se dobrar nessa palavra. Como Davi se dobrou. É isso que a Escritura vai gerar em nós. Por isso eu digo, aqueles jovens que não tiveram essa disciplina na vida familiar, porque a disciplina, qual é o propósito da disciplina? Bíblica, a admoestação e vara, livrar a alma do inferno. Aqueles que não tiveram disciplina, nenhum tipo de disciplina, e principalmente a disciplina bíblica correta na vida dos seus filhos, na sua vida,
terá muita dificuldade em ouvir a repreensão e se dobrar a ela. Porque não foi treinado para isso. Então ele vai precisar fazer um grande esforço para mortificar a sua carne. Isso não quer dizer que aquele que foi disciplinado não possa ter esse problema. Porque todos nós somos rebeldes. Todos nós temos essa semente entre nós. Mas eles foram disciplinados, foram instruídos. Será mais fácil para um homem se dobrar a sua cerviz, que foi criado e instruído dessa forma, do que para aquele que não foi. Por isso a importância de nós sermos na vida dos nossos filhos como Deus na vida do seu povo. O que pudermos nos aproximar, o que é possível a nós nos aproximar da imagem de Deus como Pai, nós teremos a obrigação de fazer. E é isso que um pai está fazendo aqui, instruindo recorrentemente o seu filho de caminho do Senhor. Vamos orar.